Você foge da confissão porque tem medo do padre? Tem medo de contar os seus pecados? Tem medo do que ele vai pensar de você? Ou, pior ainda, tem medo de levar uma bronca e ser exortado a mudar de vida e largar o pecado? Esse vídeo é para todos que têm alguma dificuldade em se confessar. Então, vem comigo e vamos mergulhar na misericórdia de Deus. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Você teme um homem, um pobre instrumento nas mãos de Deus, mas não teme a justiça divina? Parece que em nossos dias ninguém mais teme a justiça divina. Aliás, nem se fala em justiça, se fala apenas em misericórdia. Claro que Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. E a misericórdia não significa que todo mundo vai para o céu, mas que Deus está dando tempo para nos convertermos, dando tempo para mudarmos de vida e buscarmos o sacramento da confissão. Mas se você teme se confessar, se você treme ao estar diante do padre no confessionário, como a misericórdia divina poderá agir na sua vida, não é mesmo? O tempo da misericórdia é agora, hein? Depois da morte vem o julgamento. E como eu já disse, Deus é justo. Ele é o justo juiz. A frase de Padre Pio que vamos refletir no dia de hoje é, na verdade, uma pergunta. Uma pergunta que ele faz a cada um de nós e que eu acredito sinceramente que, na verdade, ele está falando de si mesmo. Pode ser que eu esteja errado. Você coloca aqui nos comentários o que você acha, né? Veja bem, você teme um homem, um pobre instrumento nas mãos de Deus? Quem seria esse homem a não ser o próprio Padre Pio? Claro! Nesse caso, a pergunta deve ter sido direcionada a algumas pessoas contemporâneas de Padre Pio e que viviam ali aos arredores de San Giovanni Rotondo. Porém, eu digo que também se aplica a nós aqui no Brasil em pleno século XXI. Padre Pio destaca que naquela época havia muitas pessoas que tinham medo dele, medo de se aproximar dele, medo que ele pudesse ser severo demais, medo que ele lhes puxasse a orelha, que lhes apontasse como estavam andando por caminhos errados, medo que lhes exortassem a sair do pecado, a mudar de vida, etc, etc, etc. Mas como temer um homem, um pobre instrumento nas mãos de Deus, e não temer a justiça divina? É um paradoxo, não é mesmo? Ter medo do padre, que é apenas um representante de Deus na terra, e não temer ao juízo. Esse juízo eu coloco até com letra maiúscula, né? Se temêssemos ao juízo, andaríamos na linha, e não precisaríamos temer o padre. Em nossos dias, e principalmente quando estamos no período da quaresma, né? Hoje, quarta-feira de cinzas, amanhã já começa a quaresma. Eu percebo que muitas pessoas têm medo de se confessar. E o que o padre vai pensar de mim? Elas têm medo do padre, têm medo de levar bronca, têm medo de serem exortadas a mudar de vida, mas não têm medo da justiça divina. Não tem medo do que Deus pensa de você quando comete um pecado? Não tem medo de saber o quanto Deus se decepciona com você cada vez que você fraqueja e cai em pecado novamente e novamente e novamente, depois de ter feito tantas vezes o propósito de não mais pecar? Claro que Deus é misericordioso. Claro que Deus perdoa sempre, mas precisamos buscar o perdão. E a maneira como Deus encontrou para isso foi nos dando o sacramento da reconciliação. Precisamos reconhecer nossos erros, nos humilhar diante de outro homem, no caso o padre, e confessar com nossos próprios lábios o nosso pecado, pedindo perdão. Muitas pessoas, por temerem o padre, por temerem a confissão, preferem se esquivar. Preferem procurar aquela tal da confissão comunitária, como se diz.
Meu amigo, confissão comunitária não existe. O que existe é uma absolvição comunitária, pois ali ninguém confessa nada, ninguém fala nada. Ela só é válida em casos onde há risco de morte, como por exemplo, se você estivesse em um avião prestes a cair e no mesmo voo estivesse presente um sacerdote. Logicamente que esse sacerdote não teria tempo de ouvir a confissão um por um, e nesse caso ele dá uma absolvição comunitária. Também há outros casos semelhantes que podemos conferir no Código de Direito Canônico. Mas nada, eu repito, nada justifica um pároco em sua comunidade, ele está em casa, né? Aplicar a absolvição comunitária que induz ao erro e confunde o fiel em relação aos sacramentos da igreja. Não tema se confessar. Não tema o padre. Antes tema a justiça divina. E por amor e por temor, faça uma bela confissão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, o que acha? Escreva aqui nos comentários para nós. Você tem medo de se confessar? Você teme mais o juízo dos homens do que o juízo de Deus? Deixa um like aqui para nós caso você tenha gostado desse conteúdo, caso você queira mais conteúdos semelhantes a esse também. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, pois assim você nos ajuda a evangelizar. Quarta-feira que vem, nós vamos meditar sobre uma outra frase de Padre Pio. Você não vai querer perder, né? Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, clica no sininho para receber todas as nossas atualizações. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece por aqui e não nos perde de vista. Seja um sócio evangelizador, ajude-nos, mande um Pix para nós de qualquer valor, por mais que seja um valor baixinho, insignificante, não tem problema, né? A chave Pix está aparecendo aqui embaixo na descrição do vídeo, né? Vamos lembrar que o pouco com Deus é muito. Muito obrigado a você que nos ajuda com orações e com doações. Muito obrigado a você que está rezando pela minha esposa, Maria Carolina, que está internada com pneumonia na UTI. Deus abençoe imensamente. Salve Maria!